Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hard. Hoje eu vou fazer o review desse SSD MS30 512GB M2 da Team Group que eu recebi recentemente. Ele ainda não está sendo comercializado oficialmente no Brasil. Lá fora na Amazon você encontra por $93, que é um valor próximo a outros concorrentes da mesma capacidade, mas muito em breve isso deve acontecer por aqui também nas lojas brasileiras com fortalecimento da marca Team Group em território nacional. A Deepcool aumenta sua linha de water coolers com o novo Castle RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com essas lojas parceiras, Terabyte Shop, os melhores hards, os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Sempre que nós vemos um SSD M2, vem à cabeça aqueles dispositivos de altíssimo desempenho que chegam a entregar 3.000, 3.200, 3.500 megabytes por segundo de leitura sequencial, valores absolutamente insanos perto de SSDs comuns que entregam até 600 megabytes e mesmo os HDs que entregam ali 100, 200 megabytes por segundo. Mas existem dois tipos de SSDs M2, o PCI Express e o SSD do tipo SATA. Sim, SSD SATA não é apenas aquele do formato 2,5 polegadas convencional, mas existe um SSD M2 do tipo SATA como esse MS30 de 512GB da Team Group. Eles se diferenciam pela forma de se conectarem ao slot M2. O SSD PCI Express tem apenas um chanfro, enquanto que o SSD SATA tem dois chanfros. O PCI Express é bem mais rápido por se conectar ao barramento PCI Express, enquanto que o SSD M2 do tipo SATA é limitado aos mesmos 600 megabytes por segundo das portas SATA convencionais. Quanto aos slots das placas-mãe, eles informam quando há o suporte para SSD do tipo PCI Express e do tipo SATA. Geralmente, eles suportam ambos os tipos. Então existe basicamente um diferencial para você optar por um SSD M2 SATA ao invés de um SSD SATA convencional. Ele é conectado diretamente na placa-mãe, então não há necessidade de cabos de energia e nem cabo SATA. Então ele fica bem mais discreto, sendo esse um diferencial para PCs pequenos e mesmo para notebooks. Hoje em dia os notebooks já têm espaço para você conectar um dispositivo M2. Ao mesmo tempo que essa é uma vantagem, essa também é uma desvantagem. Por ele estar diretamente conectado na placa-mãe, ele acaba ficando próximo do VRM do processador, de placas de vídeo ou de chipsets, o que acaba fazendo com que o calor desses componentes acabe irradiando ao redor do PCB e invariavelmente esquentando o SSD. Por isso que nós vemos vários SSDs M2 com dissipadores inclusos, o que infelizmente não é o caso desse. Vamos conferir as especificações técnicas. O MS30 512GB tem a dimensão padrão de 2280, rotulado para trabalhar em até 550 megabytes por segundo de leitura e 480 megabytes por segundo de gravação com temperatura máxima em 70 graus. A controladora utilizada é a Silicon SM2258XT DRAM-less, usada em diversos SSDs como WD Green, por exemplo, alguns da Crucial. As NANDs são TLC, o que é compreensível pelo valor do dispositivo, são TLC SanDisk, cada uma com 128 GB, que totalizam os 512 GB do SSD. Como se trata de um produto básico para o intermediário, os indicativos de confiabilidade são adequados a isso. Aqui nós temos um SSD que tem 3 anos de garantia lá fora e também aqui no Brasil, um tempo médio entre falhas consideravelmente alto, 1.500.000 horas e uma quantidade total de bytes gravados decentes. Aqui nós temos a quantidade total de 120 TB. Vamos lá, para não confundir. Esse SSD tem 512 GB de armazenamento, mas conforme você vai gravando ali 500 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB, 10 GB, enfim, você vai gravando e gravando e gravando, o SSD tem um limite de gravação que o fabricante rotula que ele vai conseguir trabalhar bem, porque há um desgaste das células, das NANDs, conforme você vai fazendo a gravação. Então, ele é rotulado para aguentar até 120 TB. Não significa que vai queimar, mas o fabricante garante, olha, vai chegar até aqui.
ele pode passar acima disso normalmente. Mas para vocês terem ideia, 120 TB, você precisaria gravar 40 TB por dia durante 8 anos para chegar em 120 TB gravado. É um valor bem alto, mesmo para um usuário um pouco mais exigente que precisa gravar constantemente ali no SSD. Chega de enrolação, vamos conferir os testes de desempenho do SSD MS30 da Team Group em comparação com outros. Eu tenho aqui um HyperX Savage, que é padrão SATA 3, vou comparar também com o SSD M2 PCI Express, o XPG GameX S10 e contra um HD comum, o WD Blue de 1 TB. Em SSD, no modo sequencial, nós vemos que ele apresenta praticamente o mesmo desempenho do Savage, mostrando que mesmo sendo M2, conforme eu expliquei para vocês, ele é limitado pelo barramento SATA 3, enquanto que o SSD PCI Express, por estar no barramento mais rápido, é bem superior. Com arquivos pequenos 4K e profundidade de fila 64, o Savage, no entanto, desponta na frente, mostrando por que é considerado um SSD topo de linha dentro do SATA 3. No teste de latência fica nítido o porquê de um HD comum ser tão mais lento que um SSD, enquanto que os SSDs demoram ali milissegundos para responder, o HD está na casa dos segundos. Em Ato Disk Benchmark nós podemos ver a escalabilidade da performance, onde nós vemos que o MS30 é bem consistente, apresenta velocidade média de 460 MB por segundo na leitura e 430 MB por segundo na escrita. Lembrando que ele pode chegar até a velocidade que o fabricante promete, mas no uso prático ele pode variar um pouco. Em PCMark 8, benchmark de uso real, nós vemos que independente se é SATA 3, M2 SATA ou M2 PCI Express, no uso prático as diferenças são mínimas quando nós olhamos para carregamento de jogos ou software Microsoft ou softwares Adobe. Por fim, os testes de temperatura. Com o sistema de descanso, o SSD atingiu entre 43 e 57 graus próximo à controladora e de 32 a 38 graus nas NANDs, temperatura normal. Com o SSD sob carga máxima e com temperatura ambiente 24 graus, a temperatura da controladora atingiu 55 graus, com picos ao redor dela em 73 graus, uma temperatura mais preocupante, enquanto que as NANDs trabalharam entre 41 e 50 graus. Por fim, um teste com a temperatura ambiente em 35 graus, mais condizente com a realidade de um gabinete, simulando uma situação onde você esteja usando dentro de um gabinete. Nós temos aqui a controladora em 63 graus, com picos na região dela em 84 graus e as NANDs entre 50 e 59 graus. Considerando que eu não estava usando uma placa de vídeo, componentes muito quentes ali ao redor do SSD, eu acredito que um dissipador M2 seria muito bem-vindo para esse SSD. Ele não é o mais quente que eu vi, a controladora estava trabalhando ali mesmo naquele estresse com temperatura ambiente em 103 graus, com picos ao redor em 84 graus, mas ainda assim, quanto mais quente a controladora, as NANDs trabalharem, mais probabilidade de ocorrer o thermal throttling. Isso ocorre quando ele está muito quente e faz com que a performance vai caindo. Isso não é algo desejável para vocês. Felizmente, várias placas-mãe fornecem um dissipador incluso, aonde basta você instalar o SSD e vai haver o contato do SSD com o thermal pad e com o heatsink. Falando dos testes, ele apresentou um desempenho estável dentro da sua limitação do SATA 3. Infelizmente eu não tenho uma base para falar para vocês se vale a pena comprar aqui no Brasil, mas lá fora ele está no preço razoável, embora na mesma faixa de preço você encontre outros SSDs da mesma capacidade com dissipador incluso, o que é útil para quem tem placa-mãe sem dissipador no M2, ok? A Team Group, que foi quem enviou esse SSD para review, está fazendo um concurso cultural lá na fanpage deles. Você responde uma pergunta e concorre a um SSD M2 de 128 GB. Caso você queira participar, o link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse breve review. Esse aqui é o MS30 512 GB, muito em breve deve chegar nas lojas brasileiras e a gente vai ver como é que está o preço por aqui. Uma coisa bacana, 3 anos de garantia, tanto lá fora quanto no Brasil. Isso mostra respeito da marca pelo consumidor brasileiro. Um abração e até mais.